Fala galera, vamos acompanhar aí a turma do Linha de Passe, analisando os jogos que aconteceram neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí a opinião dos comentaristas. Vai discutir porque a torcida do Flamengo tem uma ala que fala, poxa, mas tinha que ganhar demais, era para dar show com esse time, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Mirassol, Pedro Ivo Almeida, é um adversário complicado, apenas a terceira derrota do time do interior de São Paulo. Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite, abração a você, Léo, Breiler, Vitor. Sim, porque muito vai se falar do Flamengo, eu acho até que o Flamengo teve problemas, mas uma vitória protocolar, digamos. O Flamengo venceu o Mirassol em casa, para quem está falando em superar a campanha de 2019, soa quase como obrigação. Agora é interessante como o Mirassol se comporta, para a gente entender que 28 pontos, se eu não me engano, né? Até aqui, eles não acontecem por acaso. O Mirassol tenta jogar no primeiro tempo, esbarra em limitações que vão acontecer por todo o seu elenco. Volta do intervalo, continua tentando jogar, causa desgaste ao Flamengo. O Flamengo, não é que ele acha, porque não dá para dizer que o Arrascaeta achou um gol. O Arrascaeta, dentro da sua genialidade recuperado, cruza uma bola que acha o Plata, talvez a bola não estivesse entrando por ali antes, para fazer 2-0. Mas era o Mirassol melhor por ali, o Mirassol vai, busca um gol, e o Mirassol obriga o Flamengo a jogar até o fim, buscando o terceiro, para não ficar, sabe, naquele risco do empate. Então, o Mirassol derrotado, mas gera dificuldade o tempo inteiro para um time que tem talvez 10 vezes mais de valor de elenco dentro do Maracanã, e dá para a gente entender, porque é muita gente que para e fala, o Flamengo vai ter dificuldade contra o time que se fecha, uma linha de 5, uma linha de 4, todo mundo vai dar a bola para o Flamengo se fechar. O Mirassol tentou jogar, esbarrou porque Everton Araújo sem bola por ali, marcando muito bem, Alan marcando muito bem, então o Flamengo teve que trabalhar para tirar a bola. Mas é interessante como esse Mirassol contra o Flamengo, fora de casa, não abre mão das suas características. Pode perder do jogo, mas jogou. E a gente vai ver os lances daqui a pouco. O goleiro Rossi também foi importante, né? A gente vai falar já já muito mais sobre o Flamengo, já já. Mas antes eu queria um destaque inicial do Brenner sobre essa vitória do São Paulo, eliminado na Copa do Brasil, mas venceu o Vitória em casa com a torcida festejando e a volta do Lucas, né? Boa noite. Boa noite a você, Pedro, Léo, Brenner, aos fãs do esporte. Foi uma das melhores partidas do São Paulo desde a volta do Mundial de Clubes, pós-Mundial de Clubes. Acho que os 3 grandes jogos do São Paulo, o melhor foi contra o Fluminense, o segundo melhor foi contra o Corinthians e o terceiro hoje. Time muito diferente do jogo de ida da Copa do Brasil, do jogo de volta da Copa do Brasil, pressionando muito a saída de bola. A gente vai explicar como foi feito isso ao longo do linha de passe, criando muitas chances, e o placar acabou ficando magro, podia ter vencido por bem mais. Os eliminados venceram no Brasileirão. O Inter foi a Bragança e conseguiu uma boa vitória. Léo Bertozzi, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, companheiros. Boa noite ao fã do esporte. Bom, ontem, sexta-feira, faixas no Beira-Rio contra o professor Roger Machado, contra diretoria, contra determinados jogadores. Então, era um ambiente de alta pressão, né? O Inter tinha que responder, respondeu. Foi dono do jogo. Mas o Bragantino vinha mal. Sim, mas talvez o principal adversário do Inter fosse ele mesmo, né? Por causa de toda essa pressão. E o Inter respondeu bem. Foi melhor desde o começo, né? O Bragantino vinha muito mal. Agora são 8 jogos já sem vencer. É a pior sequência aí da era Seabra. Mas são times que lidam de uma maneira um pouco diferente com a pressão, né? O Bragantino costuma ter um pouquinho mais de paciência com os seus processos. Sim. No Inter, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Mas tira um pouco dessa água da fervura. Vem um Flamengo pela frente na Libertadores. Aí, claro que o sarrafo é talvez o mais alto possível, mas dá uma aliviada, né? Então foi muito bem hoje o Inter para dar uma segurada nessa pressão. O São Paulo enfrenta o Atlético Nacional, né? Pela Libertadores já na terça-feira. Flamengo Internacional quarta. Você assiste com a gente aqui na ESPN. Vamos começar então a fundo o Flamengo. Que vitória foi essa contra o Mirassol? Vitor Brenner, me fala um pouquinho sobre esse Flamengo. Afinal, é para o torcedor ficar chateado que o Flamengo devia estar jogando mais, ou é para comemorar esse título tão importante do primeiro turno, né? Porque é simbólico, mas em todas as edições do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, de 19, 15 vezes o campeão do primeiro turno acabou ficando também com a taça no final da temporada. Eu acho que a questão não é nem essa, porque enquanto esse título simbólico não for confirmado, o Cruzeiro pode ultrapassar, e o Palmeiras também, obviamente com menos chances de ultrapassar, porque está jogando bem menos que o Flamengo, ele ainda não está confirmado. Mas eu acho que o Flamengo pega o time que perdeu 2 jogos na temporada, fez um jogo duro contra o Flamengo hoje, que se sentiu privilegiado por atuar no Maracanã contra o melhor elenco do país, que tinha uma campanha muito consistente no Brasileirão. Era óbvio que o jogo ia ser duro. Flamengo, acho que em 18 jogos tomou 8 gols.
Se o Flamengo mantiver essa média de gols tomados, é muito difícil que o Flamengo perca o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem o melhor ataque da competição. Tem 3 gols a mais que o Cruzeiro. E vou pegar o outro rival direto do Flamengo. O Palmeiras tem 12 gols a mais que o Palmeiras, com 2 jogos a mais. O Palmeiras tomou 14 gols, o Flamengo 8. Aí você me pergunta... O Flamengo teve algumas goleadas no caminho ali que Você me pergunta se a torcida pode exigir mais do que uma campanha consistente e forte como essa, como lembrou o Breiler, talvez, dependendo do último jogo, superior na pontuação ao do time de Jorge Jesus, que jogava um futebol muito mais bonito, muito mais próximo desse que você fala, muito mais encantador. Eu acho que a torcida pode ter essa expectativa porque o elenco oferece essa possibilidade. Mas eu não acho que, olhando o calendário do futebol brasileiro, olhando o desempenho das equipes que foram ao Mundial, como elas caíram de rendimento logo depois. E o Flamengo, mesmo tendo alguma queda de rendimento, de desempenho, consegue se manter na ponta da tabela com uma campanha como essa que eu citei. Com os grandes jogadores que o Flamengo contratou agora na janela, ainda se condicionando fisicamente, se adaptando à equipe. Eu acho que o torcedor pode esperar um futebol mais bonito. Agora, não dá para estar satisfeito com os resultados e nem com o desempenho, na minha maneira de ver. Essa é a minha avaliação, obviamente, eu respeito as diferentes até agora, porque o calendário aqui é insano. O Flamengo se desgastou num período em que outras equipes se prepararam fisicamente, tecnicamente, taticamente. E o Flamengo continua sendo uma equipe muito difícil de ser vencida. E o futebol está longe, mas bem longe mesmo de ser ruim. Nem flerta com isso, de um jogo modorrento, de um time que não tem repertório. O Flamengo, mesmo não sendo encantador, é um time que sempre tenta se impor. E hoje enfrentou um time que foi para o Maracanã para negociar a posse de bola, como o Pedro falou. O tapa do Arrasca é brincadeira, hein? Não, absurdo. O Arrascaeta, a temporada que ele faz se bobear, se ele continuar nesse ritmo, pode ser melhor até que 2019. Para a gente aproveitar a imagem. Não. Para a gente aproveitar a imagem, a gente volta para esse tema. Mas não teve uma moleza da zaga ali no gol do Gabriel? Teve uma falha na proteção da frente da área. Esse momento do jogo era um momento do jogo que o Flamengo parecia cansar. Eu acho que o Felipe, ele novamente, não sei se ele poderia ter mexido antes. Ficou um debate se a queda contra o Galo foi física ou se foi técnica. O Flamengo, quando dá 60 minutos ali hoje, Edu, ele começa a sofrer um pouco no jogo. O Mirassol tenta jogar, tem qualidade, jogadores do Neto Moura, o Danielzinho, o Gabriel principalmente começa a ter espaço para jogar. O Flamengo começa a ter dificuldade. E aí tem desatenção, porque os homens de frente precisam proteger. Os homens de frente da área, no caso. Eles não podem estar todos eles dentro da área. A linha de 4 de zaga básica protege, e você vem alguém, se um volante segura na beira da cabeça de área, o outro entra. Se o outro entra, o outro faz o movimento normal. Os dois entram e aí não tem a compensação de gente que já estava cansada. O Plata, o Arrascaeta, o Lino, já demora um pouco mais a voltar. Então talvez tivesse que ter uma proteção por ali. Corta para frente da área. O Gabriel atento, o Mirassol estava num momento atento. E aí isso eu acho que sim. A gente de uns 3, 4 jogos para cá começa a ver um Flamengo que celebrava listas de partidas sem sofrer gol, toma um gol aqui de desatenção, erro pontual, hoje rebate ele num momento delicado do jogo, uma bola para frente. Isso sim o Flamengo pode corrigir. Mas pegando carona no comentário do Bini, o futebol brasileiro, a gente precisa talvez sair um pouco dessa loucura. A gente também cobra demais o torcedor mais ainda porque é passional. Não vai ter um time que jogue bem o ano inteiro. O único time que joga no limite do potencial para mim no brasileiro é o Mirassol. E é bem diferente, porque a perspectiva é diferente. Não joga a Copa do Brasil, não joga a Libertadores, não joga a Sul-Americana, se prepara, não tem pressão. Como é que eu posso falar que o Flamengo hoje, que constrói como construi, protege, tira o jogo de meio de campo do Mirassol, que é um trabalho interessante, e cria, estica, tinha uma intenção muito clara por ali. Plato esticando, Samuel Lino esticando, Samuel Lino num bom primeiro tempo, faz o gol, consegue construir uma vitória. As pessoas se apegam muito ao resultado. Como é que eu posso falar que o primeiro tempo do Flamengo contra o Galo dentro da Arena MRV não é um bom futebol? Sim. Entendeu? Semana passada. Então, assim, tá sempre naquela, não classificou. O Mirassol, o imaginário popular, tinha que pegar e dar de 4 no Maracanã, festa naquela. Não! O Flamengo venceu o Mirassol. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui, no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso, talvez o cansaço, não sei se demorou a mexer, proteção da frente da área. Mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário.
O São Paulo, eu tô com o Birner. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá para jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo, 45 minutos. Isso não fez porque tem problema de finalização. 1-0, não, e 1-0, e depois ele começa a administrar, e depois, com o tempo, quando entra, roda a peça, 2, muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver o São Paulo jogando bem, voando, fazendo 3, 4, 5. Não vai dar. Não vai dar com 70 jogos no ano. E o que São Paulo tem agora meio de semana? Terça-feira jogou na Colômbia. Então tem hora que a gente vai E respirar como o São Paulo não tem chance de ser campeão brasileiro, o jogo vale muito porque a chance do São Paulo ganhar um título é a Libertadores. Campeão, Copa do Brasil está eliminado. Vocês estavam falando do Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma Poderia ser temporada que, melhor se que continuar nesse nível, será superior às de 2019 e eu discordo que aquela temporada, para mim, ela é... Chegar no 19, não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que está jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável. Mas do Arrascaeta tem conversa. O Arrascaeta hoje é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cada vez mais protagonista. Aquela temporada é marcada muito ali em função de Bruno Henrique e Gabigol. E hoje o Arrascaeta, ainda mais influente no time, jogando muitas vezes como segundo atacante, eu vejo que pela bola que ele tem jogado, se continuar nesse ritmo, até mesmo físico, chegando inteiro, ele pode superar 2019, não necessariamente o Flamengo, pode ser que o nível nunca do Felipe Luiz se equipare àquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. Eu acho que assim, eu acho que não faz nada bem a ninguém. Olhar para 19 muito? Eu acho cansativo até, sabe? Porque, cara, tá bonito no livro de história, é sempre legal recordar e tal, mas eu acho contraproducente até, né? Eu acho que não é uma comparação que faz bem. O Flamengo tem que jogar o melhor futebol que ele pode jogar agora, mirar as conquistas e mirar ganhar cada jogo. Hoje, a gente tem que olhar para o outro lado, né? Tem que olhar para a bola que o Mirassol está jogando e assim, hoje, no começo do segundo tempo, o Mirassol olhou olho no olho para o Flamengo no Maracanã, colocou a bola no chão, jogou e em um determinado momento, assim, se você tira a camisa dos dois times, você enxerga ali um jogo de iguais. Interessante. Aliás, o uniforme me fez lembrar o 7-1, né? Que era exatamente ao contrário, né? O Brasil... Aliás, parabéns ao Mirassol, à fornecedora. Fantástico. Ideia fantástica, homenagem fantástica. Essa combinação de cores é maravilhosa, né? A seleção brasileira clássica, pura, e ficou muito bonita realmente a homenagem, né? Mas assim, é um time que sabe o que quer jogar, né? Não é que é fácil, né? Também é difícil você só se defender contra o Flamengo, mas é o que quase todo mundo tenta fazer. Né? E não foi a proposta do Mirassol. E primeiro jogo na história, né, do Mirassol no Maracanã. É um momento sensacional. E tem uma história muito curiosa, que é o Luiz Araújo, jogador do Flamengo, que permitiu o Mirassol chegar aí, né? Porque com o dinheiro da venda dele, foi que o Mirassol fez o seu CT, ali conseguiu o terreno para fazer o CT. Só um detalhe do Arrascaeta, tem certas coisas que talvez vão dificultar a comparação com 2019, porque joga domingo, descansa na ida da Copa do Brasil. Joga domingo passado, não joga na volta da Copa do Brasil. Ele inteiro vai ser isso aí. Agora, em algum momento, o Flamengo vai ter que esticar a corda. Acho pouco provável que ele não jogue, por exemplo, quarta contra o Inter pela Libertadores. Então, em algum momento vai ter uma queda na quarta. Na semana... Bem lembrado. Então. E aí você descansa na semana que vem, bem. Vitor, me corrige. E na outra? Volta, com a necessidade. Alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder um jogo, ou ele vai perder do ponto de vista técnico. O Carrascal estava no banco já hoje, né? Mas aí eu não sei se também... Saúl no Arrasca? Eu acho que o Saúl talvez fosse para mim na linha de volante, Vitor. Porque o Saúl, o Flamengo pega muito bem. O Everton Araújo, especificamente, pega muito bem para marcar, para tirar espaço, mas quando a bola bate no pé que precisa olhar para frente, então, talvez o Saúl vai te dar um pouco mais... Eu acho que pode jogar na esquerda, de segundo, pode jogar na do Arrasca, pode jogar em várias funções. Não sei com o Léo pensa. Não, daqui a pouco a gente vai discutir essa questão dos volantes, porque hoje eu achei que foi um ponto deficiente do Flamengo. Com bola. Com bola. Porque sem bola eles foram fundamentais, né? Embora no gol do Gabriel tenha faltado ali um pouco mais de proteção. Mas eu achei o Flamengo um time com zero verticalidade para amar as jogadas e isso, em alguns momentos, foi, sim, muito problemático. Aí o problema é repor o Jorginho. Então... O papel que o Jorginho faz não tem. O Jorginho suspenso nesse sábado, né? Sim.
Realmente, o Jorginho é um cara extra classe, né? O Jorginho é um cara que... O Jorginho é um jogador de nível internacional, né? Realmente não tem Alto outro. nível internacional. O Saúl não poderia ser esse cara? Não. É também uma acho que característica totalmente diferente. O Saúl também é um jogador criativo, mas assim, o Jorginho é um cara que vê o campo de frente e a capacidade dele de enxergar o jogo e distribuir é pra Passe longo, redondo, por baixo. E tá jogando muito, né? Sim. Muito, eu digo, de várias partidas, até mais do que muita gente esperava. Não, e ali o problema é não ter Jorginho e não ter Pulgar. O Pulgar era o cara que poderia também fazer algo parecido, com uma característica até diferente, né? O Pulgar consegue até chegar mais para finalizar de longe, o Jorginho é esse distribuidor, mas ainda assim foi um jogo à altura de tudo que se esperava, de um time em ascensão como o Mirassol, em quinto, do líder do campeonato, 38 finalizações, os dois goleiros trabalhando e trabalhando bem, os atacantes ali muito acionados, posse de bola dividida. Então, seria muito simplista a gente resumir isso a um Flamengo pouco inspirado. Não foi. O Flamengo jogou bem e até na cobrança de torcedores, né, por essa bola imaginária, por esses jogadores imbatíveis, o Samuel Lino hoje merece nota também. Sim. Porque foi um jogo em que ele tentou ser protagonista o tempo inteiro. Ele dá o cruzamento. E sobre repertório, quando tem o Luiz Araújo entrando ali no segundo tempo, que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata, que o Flamengo precisa acelerar para não correr o risco de tomar o 2-2, o Flamengo chega. O Flamengo cria. O Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá para dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. E assim que nasce o gol, inclusive, o Pedro vai arrastar aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas o Mirassol treinou durante a semana inteira pro jogo. Treinou e descansou. Agora, só vai falar, é o que o Pedro falou aqui no começo, né? Só vai falar que o Flamengo deveria ter vencido demais, porque é o Mirassol. Quem não acompanha o Campeonato Brasileiro não vê o que esse time vem fazendo. Eu me sinto muito desconfortável de exigir um nível de desempenho muito melhor do Flamengo, porque, além do calendário, eu olho... Vou tentando fazer uma coisa... Não dá para quantificar isso, mas... O quanto eu espero do Palmeiras, pegando os times com os melhores elencos, Sim. E o Palmeiras me entrega. O quanto o Flamengo eu espero do Flamengo no atual estágio do elenco, contando que os jogadores chegaram há pouco tempo, Sim. os reforços para frente, e o quanto entrega. Eu acho que o Flamengo está mais próximo. Não, e assim, na boa, O Flamengo é mais regular, é mais consistente, equilibrado. é mais equilibrado. E, na boa, quantos trabalhos melhores atualmente no futebol brasileiro existem na comparação com o Filipe Luiz? Hoje, a gente pode falar até do Rafael Guanais, que nem estava à beira do campo, mas o Mirassol faz um bom trabalho diante das suas condições. Mas ainda assim, eu vejo que o Filipe Luiz tem entregado tudo que era esperado nessa altura da temporada. Mas... apesar da eliminação na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, terceira prioridade do Flamengo. Isso daí, para mim, não muda em nada a avaliação do trabalho do Filipe Luiz. Na temporada do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Rony na Copa do Brasil e depois atropelou. É óbvio que esse ano é diferente. E o Jesus tinha acabado de chegar também, estava conhecendo o time, mas eu vejo que não dá para colocar na conta do Filipe Luiz uma eliminação e apagar tudo que já foi feito até aqui. O trabalho, a perspectiva é mais do que positiva e o Flamengo... Essa é uma ótima discussão, né? Pega os 20 times da Série A e pergunta para o torcedor, você está plenamente satisfeito com o trabalho do seu técnico? Mas a gente ouviu muita corneta rubro-negra, né, nessa semana agora. Mas vamos ouvir o próprio Filipe Luiz, ao vivo, direto do Maracanã, depois dessa vitória contra o Mirassol. Boa noite. E a dívida só faz aumentar. Então, assim, é muito difícil falar do tal da esperança, porque acontece em muitos lugares, não estou falando só de futebol. Surge alguém como um novo, eu vou mudar. Amigo, de novo você só tem a roupa e a cara. Porque assim, a coisa é mesmo. Então, o cara, quem vai ser o impopular que vai fechar a torneira com o risco... Exatamente não se elege. Não se elege, Léo. Não se elege. E a história de SAF não é tão Não, acho que se elege. Não. Porque o Não se sustenta. Não se reelege. Não se sustenta. Não, e o meu ponto sobre SAF
Hoje não sei. Vamos arredondar. Eu não demonizo o SAF, mas no caso do Corinthians é preciso se conscientizar. Quem vai vender a SAF são esses caras. É a política. Eles vão determinar os termos desse negócio. A gente Então, por isso... vendendo SAF de causa O Corinthians precisa de paz, de recuperação financeira e de dinheiro. Saúde e paz. Todo mundo precisa. O Romeu Tuma Júnior citou o Flamengo, né? Precisamos ser um Flamengo no momento de exaltação. A Fiel, ou parte dela, caiu matando. Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Claro. Não, ele tá certo. É esse olhar de temos uma torcida gigante, podemos limpar ali a nossa vida financeira. Intervalo rápido, na volta, o Inter... Com gols de Léo Pereira e Plata, o Flamengo venceu o Mirassol por 2-1 na noite deste sábado pela 19ª rodada do Brasileirão e assegurou a liderança do Brasileirão. O time do interior de São Paulo, sensação do campeonato, vendeu caro a derrota, diminuiu com o gol de Gabriel e pressionou até o fim do seu primeiro jogo no Maracanã na história. O Flamengo segue na liderança do Brasileirão com a vitória neste sábado. A equipe comandada por Felipe Luiz chegou aos 40 pontos e, pelo menos por enquanto, se isolou na ponta. O vice-líder Cruzeiro tem 37 e vai a campo no domingo para enfrentar o Santos. O Flamengo dominou as ações na maior parte do jogo do Maracanã e criou muitas chances. Se caprichasse, poderia sair com um placar mais elástico. Foram 27 finalizações ao todo, mas somente 8 na direção do gol defendido por Walter. O goleiro do Mirassol fez defesas importantes, como no chute de Arrascaeta, que parecia ter endereço certo. Mesmo dominado no primeiro tempo, o Mirassol levou perigo em ao menos 2 chegadas, mas Chico da Costa chutou para fora e Reinaldo parou na defesa de Rossi. A equipe do técnico Rafael Guanazes melhorou no segundo tempo e, embora tenha sofrido o segundo gol, fez o primeiro com Gabriel e pressionou até os minutos finais pelo gol de empate. Foi uma atuação valente do clube que fez sua estreia histórica em jogos oficiais no Maracanã. Com mais de 60 mil pagantes na partida deste sábado, o Flamengo ultrapassou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos em jogos como mandante na temporada, de acordo com o levantamento do Gato Mestre. É o segundo clube a atingir a marca em 2025. O primeiro foi o Corinthians há 10 dias. Quinto colocado do Brasileirão, com 28 pontos, o Mirassol vinha de uma sequência de 9 jogos sem perder na temporada. A última derrota havia sido no dia 5 de maio, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, quando perdeu por 1-0 para o Bragantino, na 7ª rodada do Brasileirão. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para um compromisso importantíssimo, o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Internacional. A bola rola às 21h30 no Maracanã. Já pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo no domingo, curiosamente para enfrentar também o Internacional, mas no Beira-Rio, às 18h30.